Aí galera, me ajuda com uma parada aqui. Tô uma reflexão. Eu não sei se essa eu posso falar a gente como se fosse só pra mim, é que nem eu falo a maioria das vezes, ou se é um agente, pode ser de fato algo mais geral. Eu tava correndo agora, já tem um tempo já que eu tô pensando sobre isso daí. E é o seguinte, cara, é o seguinte, a gente, ou eu, né, no caso, acredito que muitas vezes quando a gente quer uma parada, a gente gosta de uma parada, dando exemplo, por exemplo, é foda, né? Essa questão que eu sempre falo da vergonha de gravar, da vergonha de falar algumas coisas, de ter uma página, de ter uma parada, você simplesmente criar um YouTube e sair falando essa vergonha, muitas vezes acredito que é de uma certa forma nosso inconsciente, de uma forma indireta, né? Dizendo pra gente que aquilo que a gente quer não é aprovado, ou a gente aprendeu, sociedade, nossa família, das pessoas que cercam a gente, de novo, seja lá em quem você queira botar a culpa, a gente aprendeu que isso é indesejável, que isso é ruim, que isso é errado, ou que isso não vale a pena, sabe? Então, de certa forma, é uma autossabotagem do nosso inconsciente, né? Ou seja, de dentro pra fora, dizendo pra gente que aquilo que a gente quer não necessariamente é certo, né? Que aquilo que a gente quer tá errado, que a gente enxerga aquilo de uma forma errada, e aí acaba que um monte de gente vem e fala pra você que é procrastinação, que você é vagabundo. Mas eu acredito que muitas vezes seja uma resposta mesmo inconsciente do teu cérebro, dizendo que ele desaprova aquilo. Por mais que você sinta que aquilo ali é um bagulho maneiro, né, que você não tá fazendo nada de errado nem pra você, nem pras pessoas que te cercam, que de fato não faria sentido, né? Você deixar de fazer alguma coisa que é certa, que não tem nada de errado, que é maneiro só porque as pessoas que te cercam falaram isso, ou porque você ouviu que alguma vez que isso é errado, ou que você aprendeu, né? Talvez você, quando fosse mais novo, ou alguns anos antes, ou algum tempo antes de você entender que de fato você queria aquilo, você já tinha um certo flerte, você já tinha um certo interesse, e você ouve pessoas próximas a você ou pessoas importantes para você rejeitando essa ideia, ou falando mal de alguém que faz a mesma coisa que você. Então, mesmo que de forma inconsciente, cara, acredito que a gente desaprova algumas coisas porque a gente ouviu, né, que aquilo ali deveria ser errado, né, conforme eu disse. Às vezes a gente pode ter ouvido isso meio que indiretamente para outras pessoas, no caso, e tenha tomado essas dores pra gente quando a gente era mais novo e estava flertando com essa ideia, ou gostava dessa ideia. E, de certa forma, nosso cérebro começa a dizer pra gente que aquela nossa vontade ela é errada, né? E eu acredito que isso seja um toque, né, para nós mesmos, talvez, alguma reflexão interessante sobre não desdenhar, né? Eu já falei isso algumas outras vezes, mas não desdenhar sobre coisas que as pessoas podem querer fazer só porque a gente acha estranho, porque a gente acha estranho, né? Mas se parar pra refletir bem, não tem nada de estranho naquilo, né? Não tem nada de errado naquilo. A gente só não faria. E tá tudo bem você não fazer de tudo, né? Você não querer fazer de tudo, mas tem pessoas que gostam daquilo. Então você chegar no meio de algumas pessoas, você zoar aquilo, você chegar, principalmente no meio de crianças, por exemplo, tá ligado? São pessoas, porra, que sempre estão muito à flor da pele, seus sentimentos, suas vontades, seus entusiasmos, tá ligado? Você chegar e você falar, pô, caçoar de alguma coisa, você falar, pô, eu sou mais velho, isso daí no meu tempo era zoeiro, isso aí não era palhaçada, né? Que, sei lá, por exemplo, a galera que é da minha geração um pouco antes, geração um pouquinho depois, o mundo dos games, por exemplo, né? O mundo de jogos, isso era dado como pachota quando a gente era mais novo, tá ligado? Ah, você vai ficar o tempo inteiro jogando essa porra, isso não dá dinheiro, isso não leva ninguém a lugar nenhum. E muitas vezes, cara, uma criança que era boa naquilo, né? Que hoje em dia poderia estar rica com isso, poderia estar sendo super influente, poderia ter ganhado vários títulos, né? Poderia estar realmente levando a família para outro canto. Mas nossa incompreensão, nosso nível de imaturidade, cara, como é que eu posso falar isso? Nossa ignorância, talvez, nos assuntos da vida e talvez nossa prepotência de achar que a gente sabe tudo, que a gente sabe o que é bom, o que é ruim, o que tá certo, o que tá errado. Isso faz com que a gente chegue no meio das pessoas e fale uma opinião que, cara, tá 100% errada, né? Ou que tá 100% equivocada ali, ou que é muito exagerada, e faça com que pessoas se desencorajem. Aí você vai falar, mas
sua vontade, a sua coragem de fazer as coisas não pode estar pautado no que os outros te falam, no que os outros agem, né? E, cara, não é bem isso que eu tô te falando, né? É impossível você dizer que as coisas que as pessoas te falam, ainda mais quando você é criança, não vão te afetar. Não vão afetar o seu ímpeto, a sua vontade de chegar lá, de fazer as coisas. Ainda mais, pô, em momentos que você não tá muito bem da cabeça, né? E tá tudo bem, né? Às vezes você, porra, falar, cara, não tô no meu melhor momento, ou, pô, esse momento aqui eu não tô muito entusiasmado. A gente sempre fica com essa coisa de, não, porque você sempre tem que estar focado, você tem que ser sempre o cara que se supera, a pessoa que se supera e o caralho, como se fôssemos todos invencíveis, né? E se a gente não tivesse muito essa cultura, cara, de falar mal das coisas, de subjugar as coisas, né? De criar padrões, né? De como que alguém tem que ser, que alguém tem que se portar, como que alguém tem que viver, talvez as pessoas fossem de fato mais felizes, né? Elas não ficassem se prendendo a rótulos de como que elas têm que pensar, como que elas têm que agir, sabe? E muitas vezes, se a gente não falasse tanto essas coisas, a gente não desencorajaria as pessoas de perseguir aquilo que elas querem, tá ligado? Baseado na nossa visão de vida, na nossa visão de coisa, entendeu? Não sei se eu tô viajando muito, cara, mas eu acho que tem um pouco a ver, essas coisas estão um pouco relacionadas, né? E muitas vezes acaba sendo assim. Então, por exemplo, cara, muito provavelmente eu demorei tanto tempo para criar um canal no YouTube, mesmo que eu esteja falando para poucas pessoas ou criar conteúdo mesmo, porque muitas vezes eu vi gente fazendo chacota e eu não tô botando a culpa em ninguém, né? Mas eu tô botando a culpa em mim de enxergar isso de uma forma que me desencorajasse. Mas eu também não posso esquecer que isso me foi dito muitas vezes, né? Que eu percebi isso, que eu peguei isso no ambiente como se fosse algo errado. Como se fosse algo que alguém, cara, que tá estudando muito, alguém que fez não sei o que, alguém que alcançou determinada coisa, não pudesse olhar pra isso, ou que fosse errado, né? E eu entendo que isso seja muito do meu meio, mas lá ele. Mas pode ser, cara, de outras pessoas também. E eu já vi isso com outras áreas, né? Conheço outras pessoas que, cara, hoje em dia estão lutando para se encontrar com alguma coisa, estão lutando para, cara, fazer um trabalho que pague razoável, que a pessoa não se sente entusiasmada com aquilo, mas porque ela perdeu tempo, né? Pô, na época dela era muito boa em jogar alguma coisa, em se dedicar para esse tipo de coisa, e não seguiu, porque eu via dos outros, eu via da família, eu via da família dos amigos que era patota, que não estava certo, que não tinha caminho. Eu não vou julgar mesmo, porque muito provavelmente naquela época era muito difícil olhar para isso, né? Hoje em dia a gente tem uma visão mais integrada de tecnologia e não é ficar a vida inteira se lamentando por alguma coisa que você queria fazer ou deixar de fazer. Mas é você entender, cara, que isso, né, ter a consciência disso, ter a compreensão disso, pode fazer com que você quebre um pouco esses laços, essas amarras, e você de fato se desenvolva, independente da idade que você tenha, naquilo que você gosta. De fato, acho que aquela frase do nunca é tarde pra você começar alguma coisa, nunca é tarde pra você fazer as paradas que você gosta. Cara, tem a vovó do CS aí que faz conteúdo jogando CS lá, que a velha tem 70 anos, tá ligado? E de fato não é tarde pra você fazer as paradas. Se ela consegue, porque eu com 28 não vou conseguir. E pra ela, teoricamente, é muito mais quebrar barreiras do que pra mim, né? Então, porra, de certa forma isso tudo me inspira a fazer as paradas que eu gosto, né? E é isso, mano. Acho que já falei muito. Vou deixar aí vocês com a imagem do Pão de Açúcar muito maneira. E vai-te embora, mano. Vai-te embora que não tem mais nada pra falar pra tu não. Acho que já falei abobrinha demais. Mete o pé daqui e vai viver teu dia. Tamo junto.